E o tema da aula de hoje é histologia renal. Quando a gente começa a entender histologia renal, nós temos que entender primariamente o órgão retroperitoneal chamado de rim, como ele é dividido. E aí nós acabamos subdividindo o rim em duas partes. Uma porção denominada de córtex renal e uma porção formada aqui pelas pirâmides renais, o qual denominaremos de medula renal. Pega uma simples fatia da pizza e traz para esta região uma porção do nosso órgão retroperitoneal. É possível perceber a estrutura, a unidade funcional dos nossos rins, denominados de néfrons, evidenciado aqui nessas estruturas tubulares que estão dispostas desde a porção cortical até a porção medular. Seguindo a setinha, chegaremos aqui na estrutura do néfron ampliado, aonde inicia-se com uma estrutura capsular, denominado de cápsula de Bowman ou cápsula glomerular, e aí, já que a unidade de filtração é denominado de néfron, requer que os nossos vasos sanguíneos cheguem até essa estrutura denominada de néfron. Os vasos sanguíneos chegam em forma de arteríolas, adentram a porção da cápsula de Bowman ou cápsula glomerular e acabam formando um novelo de capilares sanguíneos. Novelo de capilares sanguíneos, este denominado de glomérulo, aonde vai acontecer o processo inicial de filtração do sangue. Então as arteríolas adentram, se ramificam formando essa estrutura glomerular, saem novamente para compor os vasos sanguíneos externos, o sangue retorna e o filtrado glomerular, fruto da ultrafiltragem que acabara de acontecer, ele será conduzido por uma rede de tubos, os quais são formados por células que vão reabsorver o que é útil para o corpo e o que não for mais útil para o corpo será excretado sob forma de urina. Então os nossos néfrons, eles são formados inicialmente por uma estrutura chamada de corpúsculo renal, aonde eu tenho a cápsula glomerular ou cápsula de Bowman, eu tenho o glomérulo renal e o primeiro tubinho nefrótico, chamado de túbulo contorcido proximal, que este tubo é o tubo que mais vai fazer reabsorção. Afinal de contas, ele reabsorve 100% de glicose, aminoácidos, eletrólitos. E aí, mais abaixo eu percebo a alça de Henle descendente, a alça de Henle ascendente, ducto, o tubo contorcido proximal e o ducto coletor de urina, para onde vai convergir para a porção final da pirâmide renal, aonde eu tenho a papila renal, assim formando urina, recebida a urina pelos cálices renais. E aí, quando você pega essa porção anatômica e começa a ampliar, eu começo a entender que as arteríolas, elas adentram para formar a porção denominada de glomérulo. Então percebam que eu tenho sempre uma estrutura chamada de túbulo contorcido distal, que ele vai estar próximo às arteríolas, e depois eu tenho a formação de uma estrutura denominada de glomérulo. Essa estrutura, que é o túbulo contorcido distal, forma uma placa de células esta denominada de mácula densa, que juntamente com algumas células da arteríola aferente acabam formando o que chamamos de células justaglomerulares que fazem parte da arteríola, juntamente com a mácula densa, formam o nosso conjunto chamado de aparelho justaglomerular. Os vasos sanguíneos que penetram nessa cápsula de Bowman, nessa cápsula glomerular, fazem com que eu tenha nessa porção do corpúsculo um polo denominado de polo vascular. E o polo oposto do glomérulo, da cápsula, é chamado de polo urinário, que vai comunicar diretamente
com a primeira porção, que é denominada de túbulo contorcido proximal. E qual é a função da mácula densa? A mácula densa vai executar a função de perceber, ela é perceptível, ela tem osmorreceptores, e quando a osmolaridade, devido à baixa concentração de cloreto de sódio, baixar no sangue, automaticamente ela sinaliza para as células justaglomerulares para que estas células venham a liberar renina, para que a renina atue dentro do nosso sangue, estimulando, atuando em cima daquela proteína sérica gigante denominada de angiotensinogênio, o qual vai formar uma proteína denominada de angiotensina 1. Esta angiotensina 1 passa pelo pulmão através da atuação da enzima conversora de angiotensina 1, vai formar angiotensina 2 para que constrinja os nossos vasos, vasoconstrição, e assim regule a pressão arterial. Então, quando eu falo do aparelho justaglomerular, formado pela mácula densa e células justaglomerulares, eu estou falando de um mecanismo de atuação de controle de pressão arterial, que no caso aqui está contida nos nossos rins. Agora, analisaremos propriamente dito o corte histológico, aqui na porção de córtex renal. Na porção de córtex renal, é possível analisarmos aqui uma estrutura que é a cápsula glomerular, a cápsula de Bowman. E aqui no interior eu tenho o que denominamos de glomérulo renal. Então eu tenho aqui a porção dessa cápsula de Bowman revestida por um epitélio simples pavimentoso. Aqui estão as células pavimentosas do epitélio, e as células pavimentosas do epitélio acabam realizando a formação de uma membrana que reveste o interior do corpúsculo renal, denominada de membrana parietal corpuscular. E esta membrana parietal corpuscular detém uma classificação histológica, sendo uma membrana simples pavimentosa, cujas células são totalmente achatadas, como podemos analisar nos núcleos. Quando a gente pega a porção do glomérulo renal, eu consigo perceber essas célulazinhas aqui pintadas de mais escuro, e estas células são denominadas de podócitos. Epitélio simples cúbico, que também formará uma membrana que vai revestir a porção do glomérulo, e esta membrana será chamada de membrana visceral glomerular. A membrana visceral glomerular e a membrana parietal corpuscular delimitam um espaço que é este aqui, denominado de espaço de Bowman, aonde o filtrado glomerular, o líquido que foi filtrado, vai ser depositado para assim ser conduzido para a primeira porção dos tubos nefróticos. Ao analisarmos o primeiro tubo nefrótico, é perceptível aqui os núcleos das células cúbicas e uma grande quantidade de citoplasma ao redor desses núcleos. E quando eu falo em muita quantidade de citoplasma, eu estou falando de células com uma capacidade reabsortiva muito maior. Então, nada mais do que o tubo contorcido proximal, já que eu tenho um conjunto de células com uma grande quantidade de citoplasmas, aqui evidenciado por coloração rosa. Então é aqui que eu vou ter a absorção de glicose, aminoácidos, eletrólitos em maiores quantidades. Quando eu paro para analisar esse tubo em específico, ele é um tubo contorcido distal. O distal ele não tem a mesma capacidade reabsortiva de um túbulo proximal. Então eu percebo que ao redor dos seus núcleos eu tenho pouca porção rosa. E essa pouca porção rosa me faz crer que a capacidade reabsortiva é menor. Então só poderia ser o túbulo contorcido distal. O túbulo contorcido distal, agora há pouco vimos que formará uma placa de células denominada de mácula densa. Então aqui está a mácula densa e aqui está
um conjunto de células justaglomerulares que fazem parte da arteríola aferente. Então, essa estrutura de mácula densa, juntamente com a estrutura de células justaglomerulares, é o que forma o nosso aparelho justaglomerular para controle de pressão arterial. Então, pela porção de aparelho justaglomerular, pela porção do aparelho justaglomerular, eu tenho aqui o nosso polo vascular do corpúsculo renal e do lado oposto nós temos o polo urinário do corpúsculo renal, que comunica justamente com o primeiro tubo, que é o contorcido proximal. Então, essas estruturas são estruturas renais inerentes ao córtex renal. E quando você analisa a parte da medula renal, ela é composta por algumas estruturas que não fazem parte do córtex renal. Então, o que eu devo analisar? Essa estruturazinha, que as suas membranas são bem definidas, que eu consigo analisar as dimensões das células, essa estrutura é denominada de ducto coletor urinário. Então, quando eu analiso a parte da medula, eu percebo alguns tubos, como este tubo, que eles possuem as suas células bem definidas, as dimensões. A membrana é bem definida e quando eu tiver a membrana bem definida, estarei diante de ductos coletores de urina. Se não for ducto coletor de urina que está nessa porção, só pode ser as alças de Henle. Então, essa região, esse túbulo, todos os túbulos que não estão bem definidos, as delimitações, as dimensões celulares, eu estou diante de alças de Henle. Agora, ao analisar esta alça de Henle, cujas células são pavimentosas, eu sei que eu estou diante de uma alça de Henle delgada, formado por um conjunto de células pavimentosas. Quando eu analiso esta alça de Henle, os núcleos das células são mais esféricos, então estou diante de células cúbicas, fazendo assim com que esta alça de Henle seja denominada como alça de Henle espessa. Então, tenho a alça de Henle espessa, as alças de Henle delgada. O que difere uma das outras é que a célula que se mostra nessas alças, umas são pavimentosas, as outras são cúbicas. Tirando as alças de Henle, o que me sobra são ductos coletores, os quais eu não tenho dúvida, pois as suas células são bem delimitadas. Até o próximo vídeo.